abrir a sua Bíblia, nós vamos ouvir mais de Deus aos nossos corações nessa noite. Vamos ver o que o Senhor ainda tem para nos falar, para trazer aos nossos corações. E aí a gente intitula essa mensagem de hoje, Libertos do Pecado. Eu queria que você abrisse aí sua Bíblia em Marcos 5,19. Marcos 5,19. Nós vamos pensar um pouquinho aí, vamos ver o que o Senhor tem para mim e para você nessa noite tão especial, noite que nós nos reunimos para ouvir, nós nos reunimos para cultuar o Senhor, louvar o seu nome, proclamar o seu poder, mas também para ouvirmos a sua voz e termos os nossos corações transformados pelo poder da sua palavra. Marcos 5,19 nos diz assim. Você que está com sua Bíblia, abra aí. Marcos 5,19. Diz assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Nós vamos ler mais uma vez. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E aí eu começo aí, esse versículo, parece para você talvez não entenda, mas contextualizando, essa resposta foi dada a um homem que acabara de ter, talvez não, com certeza, acabara de ter o maior encontro e o mais significativo encontro da sua vida com Jesus, o nosso Mestre. E aí você sabe, você que anda com o Senhor, você que conhece sua palavra, você que entende, você sabe que ter um encontro com o Senhor, Jesus, faz toda a diferença na nossa vida. Muda tudo o que há em nós, muda as circunstâncias, muda a nós mesmos através das circunstâncias, muda a nossa visão, nossa forma de pensar. E Jesus deu essa resposta a esse homem. Eu queria que nessa narrativa, eu queria chamar a atenção para você sobre 3 aspectos a respeito do pecado. Porque esse homem que recebeu essa resposta do Senhor Jesus, a narrativa a respeito dele é a personificação do que o pecado pode fazer em nós. Nós vamos ver aqui em Marcos 5, dos versículos 3 até o 5, uma descrição muito vívida da desgraça, da brutalidade que o pecado impõe ao homem pecador. Então, eu quero chamar a atenção para você sobre esses 3 aspectos a respeito do pecado e sobre as 2 respostas possíveis ao encontro de alguém com o Mestre, com Jesus Cristo. Então, os 3 aspectos que eu gostaria de chamar a sua atenção a respeito do pecado é que o pecado ele não pode ser subestimado, que o pecado gera em nós a morte, mas que há cura para o pecado. Então, se você for ler aí, depois você lê com calma na sua casa, mas talvez eu vá aqui destrinchando com você, essa narrativa, esse texto, essa película traz a narrativa de um homem que era endemoniado, ou seja, um homem que era possesso por Satanás. Satanás tinha todo o poder sobre a vida desse homem e esse homem era totalmente dominado por Satanás. E ele não tinha vontade própria e você vai ver na descrição quão terrível é, e isso nos traz a reflexão, isso traz para nós uma verdade que é uma verdade absoluta. Todos nós éramos assim antes de conhecer Jesus, antes de termos entendido, antes que Jesus viesse ao mundo para nos resgatar e para nos libertar de todo o pecado. O fruto do pecado vai gerar em nós a morte. Eu queria que você acompanhasse aí essa leitura, o versículo 3, do versículo 3 até o versículo 5, vai dizer assim: esse homem, ao qual falei, de quem eu falei que essa foi a resposta que Deus deu a ele, esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros,
e nas colinas. Aí eu disse para você que essa descrição é a descrição do que o pecado faz em nós. Do quanto nós somos abatidos e quanto nós somos perturbados por esse mal chamado pecado. E eu disse que uma coisa que eu gostaria que você entendesse é que o pecado não pode ser subestimado. Ele está falando de um homem que era possesso por Satanás, que era totalmente dominado por ele, e que ao ser dominado por Satanás, o único fruto que ele gerava era a morte. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores e que o salário do pecado é a morte. O fruto que esse pecado gera em nós só é a morte. Ele diz que o homem tinha morada nos sepulcros. Sepulcros é local de morte. Então, esse homem morava num lugar de morte. E quando ele descreve a vida desse homem e o encontro que ele tem com Jesus, e quando ele diz que esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, ele está dizendo que era um homem que tinha uma alma tão atormentada, ele era dominado por um senhor tão cruel, e ele era dominado através do medo, ele vivia cercado de morte, ele não tinha paz, ele não tinha nem sequer sanidade mental, ele não tinha domínio próprio, ele era miseravelmente solitário e perturbado. É o que significa dizer que ele vivia nos sepulcros, o homem vivia nos sepulcros, ele tinha sua morada bem pertinho da morte. E aí eu disse para você logo no início que essa é uma figura, isso é uma descrição daquele que vive dominado, escravizado pelo pecado. E aí, quando eu digo que o pecado não pode ser subestimado, porque nós temos uma tendência a classificar o pecado em determinados comportamentos ou determinadas atitudes que nós seres humanos tomamos, e aí nós reduzimos muitas vezes o pecado a atitudes e comportamentos, a coisas que foram feitas. Então, quando nós classificamos, quando nós olhamos para o pecado, dizemos assim, isso é pecado é roubar, pecado é matar, pecado é adulterar, pecado é mentir. Então, quando nós fazemos isso, e aí nós olhamos para nós, mas eu não minto, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, então, logo, é a conclusão que nós chegamos, eu não sou assim tão pecadora, né? Então, quando nós subestimamos o pecado, nós nós até o classificamos por ordem de importância. Então, mentir não é igual a roubar, e roubar não é igual a matar. Então, logo, eu posso concluir que há pecadinhos e há pecadões. Esse é o grande problema de nós subestimarmos o pecado. E aí, nós ainda nos justificamos, né? Nós pensamos, bom, se eu não fiz um pecado tão grande assim, se foi só uma mentirinha que eu contei, uma mentirinha social, isso não é um pecado tão grande, eu não assumo realmente as minhas falhas, ou melhor, eu não compreendo o que significa realmente o pecado. Por isso que eu estou usando essa figura desse homem atormentado, escravizado por Satanás, um homem que não tinha sanidade mental, perdeu a sua sanidade mental, o seu domínio próprio para Satanás, porque essa é a condição que nós vivíamos antes de Jesus Cristo. Todos nós, a humanidade toda vivia nessa condição. E aí, quando eu digo que nós subestimamos o pecado e que nós o classificamos como pecadinho e pecadão, e nós achamos então que eu não sou assim tão pecadora, já que eu não cometo tantos pecados graves assim. Nós não entendemos que o pecado ele é uma força que nos leva a cometer toda sorte de atitude que geram morte. Morte em nós, morte no nosso próximo e nos afasta do nosso relacionamento com Deus. O pecado não é uma ou outra atitude. O pecado é uma força na qual nós somos gerados, nós somos filhos do pecado, todos nós, a humanidade toda. E aí ele vai se manifestar através dessas atitudes. Na realidade, o adultério, o roubo, o assassinato, a violência, todos esses maus, as ideações suicidas, as depressões, os medos, as grandes ansiedades, a hipocrisia, os preconceitos, o conformismo com a injustiça, a enganação, a violência, a agressividade, a corrupção, o ódio, as dissensões, os pavores que sabotam a nossa existência, todo esse conjunto de coisas, eles são gerados por esse mal que habita em nós desde que nós fomos concebidos em pecados
e não é uma atitude separada da outra, mas como a palavra de Deus nos afirma, todos nós realmente somos pecadores e fomos separados da glória de Deus. É isso que é o pecado. Eu não posso subestimar, não posso classificar em pecadinhos, mas é a nossa natureza que é compartilhada por toda a humanidade. É muito mais nociva. Esse pecado que habita na nossa natureza é muito mais nocivo do que nós podemos imaginar. Então nós não podemos dizer, alguns pecam mais, outros pecam menos. Não, todos nós pecamos e esse pecado nos separa do amor de Deus. E aí, quando nós subestimamos esse pecado, nós nos convencemos que nós somos capazes de dominar, porque nós acreditamos que nós somos senhores de nós mesmos. Não, eu não faço isso, eu não. Pode ser que alguém que matou, que roubou, que estuprou, é muito mais, não tem nem comparação comigo, é muito mais pecador. Então, quando nós fazemos isso, o perigo disso é que nós achamos que nós podemos tomar algumas atitudes que vão amenizar ou que vão diminuir essa nossa natureza pecaminosa. Então, de repente, eu fico pensando, não, eu não peco tanto assim, então vamos lá, vamos compensar, vamos fazer boas obras, vamos fazer caridade, vou fazer alguns atos de gentileza, vou pagar alguma promessa aí para que isso seja amenizado, já que eu não sou assim tão pecadora. Então eu não sei se você percebe, mas você vê a armadilha que nós criamos para nós mesmos quando nós não reconhecemos quem nós somos, e que se não houvesse intervenção do Senhor Jesus na sua vida e na minha vida, nós estaremos eternamente separados dele. Porque é isso que o pecado produz em nós. O pecado produz em nós morte, gera em nós morte, gera em nós autodestruição, gera em nós pavor, medo, cerceia a nossa liberdade, não permite que nós vivamos plenamente a vida para a qual nós fomos projetados para viver. Ele sabota os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas ideias, a nossa visão. O pecado nos afasta cada vez mais daquela imagem a qual nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado distorce essa imagem, nos aproxima, nos afasta cada vez mais de Deus. Então, nós vemos aqui nessa narrativa essa descrição desse homem que vivia nesse estado de domínio, de escravidão. E aí esse homem, é dito sobre ele que ele vivia nos sepulcros, que ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. E aí quando a gente passa a olhar para isso aí, nós queremos compreender, no versículo 4 vai dizer assim: pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. E aí eu digo para você, quando nós subestimamos o pecado, nós achamos que nós temos remédio para essa doença. Nós achamos que nós podemos de alguma forma controlar o homem que é pecador. Então a sociedade começa a pensar nisso. Vai ver que se você for muito bem educado, né? E aqui nós vemos que quando ele foi amarrado, acorrentado, pés e mãos, é uma forma da sociedade querer conter aquela criatura, a sociedade tenta de alguma forma, e aí vem para nós essa ideia de que nós entendemos que se nós tivermos uma educação muito boa, tivermos uma educação muito refinada, se nós formos muito bem tratados durante a nossa infância, se nossos pais não errarem conosco, se nós tivermos, se os limites impostos pela sociedade forem absorvidos por nós queremos entender que nós somos capazes de conter esse pecado que habita em nós. Então, vamos assim, dourar a pílula. Vamos pegar aquele homem bruto, aquele homem realmente escravo do pecado, e nós vamos tentar dar um jeitinho nele, a fim de que ele não seja assim tão ruim da gente olhar para ele, que ele não cause em nós medo ou pavor, ou que ele não cause qualquer transtorno no meio que nós vivemos. E é isso que nós vemos aqui quando a narrativa traz que esse homem muitas vezes foi acorrentado pelos pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes, quebrara os ferros de seus pés, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo.
Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Só existe uma solução para o pecado que habita em nós, a humanidade. Não é a sociedade, não é a educação, não é o status, não é o dinheiro, não é a formação que vai fazer com que esse mal que habita em você ele seja controlado e dominado. A sociedade ainda hoje faz isso com aquilo que não compreende. A sociedade segrega, ela marginaliza. Nós muitas vezes fingimos que não vemos ou que não existe aquilo que nós não compreendemos. E nós fazemos de conta que nós não vemos as mazelas causadas por nós mesmos. E são muitas as mazelas, são muitas as doenças, são muitas as desgraças que nós mesmos causamos a nós mesmos, ao nosso próximo, à natureza, aos nossos relacionamentos, não é? Que nós fazemos isso conosco mesmo. Então nós vemos aqui mais uma vez, a sociedade não compreendia aquele homem, a sociedade temia aquele homem, então seria melhor que ele realmente fosse preso, fosse acorrentado, a fim de que ele não perturbasse a nossa vida. Mas aí o versículo 6 vai dizer assim, noite e dia, o versículo 5 diz, no versículo 6 vai dizer assim, quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus já tinha dito, sai deste homem, espírito imundo. Veja só, enquanto a sociedade pegava aquele homem, segregava e deixava-o acorrentado e tentava se livrar dele, Jesus atravessa uma tempestade. Você vai ver lá no início do capítulo, nos capítulos anteriores, Jesus vem de acalmar a tempestade, atravessar o mar e foram para a região dos Gerazenos, que era essa região onde esse homem habitava. Jesus propositadamente atravessa o mar para se encontrar com Jesus. Não foi nada de acaso, não foi nada um acontecimento. Jesus, de propósito, vai até aquele homem para libertar aquele homem daquele jugo que o prendia, que o escravizava. E aí, Jesus vai ao encontro dele, enquanto a sociedade lhe coloca de lado, faz de conta que você não existe por causa de qualquer uma das coisas que ela não consegue entender, ou pela sua aparência, ou pela sua condição econômica, ou pela sua condição de educação, seja lá o que for, ou pelas suas posses, principalmente, né, pelo que você tem. Enquanto a sociedade lhe coloca de lado, faz de conta que você não existe, Jesus vai em busca de você. Foi isso que ele fez com aquele homem, Jesus vai em busca dele. E aí, eu só fico imaginando, e eu não preciso imaginar muito, porque nós vivemos no dia de hoje, a solidão daquele homem, nos seus momentos de lucidez. Eu estou falando de homem possesso por Satanás, mas em alguns momentos de lucidez eu fico imaginando como é que aquele homem se via. Se a sociedade, se todo mundo olhava para ele daquele jeito, com aquele medo terrível, imagina o que aquele homem sentia nos seus momentos de lucidez, a miséria daquele modo de vida, aquela escravidão sem nenhum domínio sobre si, as pessoas o tendo como uma pessoa insana. E de repente vai alguém tão especial ao seu encontro e aí tudo se transforma. Ele está falando aqui no versículo 6, quando ele viu Jesus, e aí não foi o homem que viu, mas os demônios que habitavam nele, o enxergam de longe, e aí eles já entenderam, a casa caiu, fechou o tempo para nós. Lá vem Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Eles confessam assim, o que tu queres conosco aqui, Filho do Deus Altíssimo? Eu imagino que aquela legião, porque aquele homem era possuído por uma legião, e uma legião em Roma significava o ajuntamento de pelo menos 4 a 6 mil homens, eram os que faziam parte da legião ali no exército romano. Então, quando ele diz assim, olha, uma legião que está aqui dentro, possuindo esse homem, aí quando eles veem Jesus, eles tremem e dizem, ok, nós temos contigo. E o interessante aqui é que você vê que os demônios reconhecem Jesus, e parece que eles reconheceram Jesus primeiro do que os seus próprios discípulos, porque ele diz, o que é que nós temos contigo, Filho do Deus Altíssimo? Não chegou a nossa hora ainda. E aí eles tremem diante de Jesus, e os demônios tremem diante do poder e autoridade do Filho de Deus. E quando aquele homem, quando Jesus tem um encontro com aquele homem, Jesus o liberta daquela escravidão, daquele tormento, daquela vida sem esperança,
dos frutos que eram gerados pelo pecado, ele recebe vida em si, porque ele se encontra com o autor e o dono da vida. E aí a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, e foi isso que ele fez por aquele homem, é isso que ele faz por mim e por você hoje. É por você que ele está fazendo aqui com você hoje, é por você que eu estou aqui nessa noite, falando desse amor sem igual, falando desse poder, dessa autoridade que não há igual. É por você a você que Deus está dizendo: olha, se no seu coração o que tem sido gerado é morte, a morte lhe ronda. Se você pensa em tirar a sua vida, se você está desesperançado, se você está aflito, se você não tem domínio sobre si, se aquilo que você não quer fazer é o que você mais faz, se você promete todos os dias: eu não vou ser mais infiel, e você continua sendo infiel ao seu marido ou à sua esposa, se você promete a si mesmo: olha, eu não vou mais jogar, eu não vou mais beber, eu não vou mais me drogar, eu não vou trazer destruição para minha vida, e você promete todo dia isso, se você não consegue vencer isso, eu quero dizer para você que Jesus nessa noite veio lhe buscar e veio lhe salvar. Porque você está se sentindo perdido. Ele fez isso por mim também. Eu sou pecadora, eu era perdida e fui encontrada. O meu Jesus me achou, ele atravessou todas as tempestades, ele se humilhou, ele tomou forma de homem para vir me encontrar, para que nascesse dentro de mim não mais os frutos da morte, mas os frutos da vida. Que nascesse dentro de mim o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Esse é o fruto que Jesus gera em mim e você. Por isso, propositadamente, eu comecei no versículo 19, quando Jesus olha para aquele homem e diz assim: não, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Aquele homem foi liberto da escravidão de Satanás. Aquele homem foi liberto da escravidão do pecado. Ele agora, como eu e como você, que reconhece o Senhor Jesus na sua vida, eu e você agora não somos mais escravos de ninguém. Nós somos libertos do poder de Satanás, nós somos libertos do poder da morte. O que é gerado em nós agora é a alegria, a paz, o amor, a mansidão, a paciência e o domínio próprio. Nós não estamos mais como pessoas que não têm sanidade mental. Nós agora temos equilíbrio, nós agora temos a paz que excede todo o entendimento. Nós agora geramos, o que é gerado em nós agora é a vida, e a vida abundante, essa vida que é para mim, que é para aquele outro que está ali do meu lado, para o meu próximo. Eu agora tenho a presença de Jesus. E quando Jesus diz a esse homem não, sabe por que Jesus deu essa resposta a esse homem? Porque no versículo 18 nós vamos ler o seguinte: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Sabe o que aquele homem estava dizendo? Dizia assim: eu deixo te seguir, eu preciso de ti. Era que aquele homem compreendeu que estar na presença de Jesus é estar livre de tudo aquilo que ele passou anteriormente. Ele estava livre daquela escravidão. Ele agora era um homem que as pessoas olhavam para ele e se admiravam. E aí, no versículo 15, quando o povo vai lá, que soube da notícia que aquele homem havia sido liberto, que Satanás havia sido expulso daquele homem, eles, no versículo 15 vai dizer assim: quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Sabe o que Jesus expulsou, jogou para fora, realmente afogou através daqueles porcos, aqueles demônios que atormentavam a vida daquele homem. Aquele homem agora se sentava e as pessoas se admiravam e diziam: eu não acredito que esse é aquele. E aí Jesus fez isso também por mim e por você. Eu não sou aquela que vivia sem Jesus quando eu não o conhecia. Eu sou aquela que foi redimida e lavada no sangue do Cordeiro. E você também pode, porque Jesus nessa noite está ali buscando e lhe dizendo: eu tenho solução para a sua dor. Eu posso lhe libertar. Eu posso derramar vida em você. Aqueles pensamentos dos quais você alimenta, o pensamento que você alimenta, que diz que você não é ninguém, que você não serve para nada, que você não está sendo, que você é inadequada, que você é uma pessoa que não tem valor nenhum. Tudo isso vai ser retirado pelo poder de Jesus Cristo ao entrar na sua vida.
quando nós recebemos a Jesus em nossas vidas, quando nós entendemos que o nosso Redentor vive, que Ele é o doador da vida, que Ele é a fonte da vida, quando nós entendemos que nós todos somos pecadores e que nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus, quando nós assim nos rendemos ao Senhor Jesus, o que Ele vai gerar em nós é o contrário daquilo que aquele homem viveu. Ele vai gerar em nós amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. As pessoas vão olhar para você e vão dizer o que foi que aconteceu aí na sua vida, porque você começa a andar na presença de Deus. Aquele homem teve um encontro especial com Jesus e ele desejava continuar na sua presença. Senhor, deixa eu ir contigo. E o Senhor disse não. O 19 vai dizer, Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Irmãos, isso é lindo, sabe por quê? Porque aquele homem recém-liberto recebe do Senhor uma missão. Aquele homem recém-liberto, já o desejo do coração dele é servir a esse Jesus. E Jesus disse, você pode me servir sim, vá para sua casa e conte como Deus, as grandes coisas que Deus fez por você e como Ele teve misericórdia de você. E aquele homem diz lá no final do capítulo, diz que então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. É o que eu estou fazendo com você nessa noite. Eu estou dizendo, olha, o Senhor fez grandes coisas por mim, teve tanta misericórdia de mim, que foi capaz de entregar sua vida na cruz do Calvário, para me libertar da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás, e encher a minha vida de vida, para que eu pudesse testemunhar a sua vida, o quanto Ele é misericordioso e bondoso. O Senhor nessa noite se apresenta a você, e só tem duas respostas. Ou você rejeita o Senhor Jesus, ou você deseja segui-lo e servi-lo. Foi o que aquele homem, foi o que se manifestou na vida daquele homem. Mestre, deixa eu ir contigo. O Senhor disse, não, você não vai comigo não, mas você vai anunciar os da sua família, o quanto Deus foi bondoso e misericordioso com você. Aleluia! Tem um hino no nosso cantor que diz assim, eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor a perecer sem luz. Eu quero dizer para você, que igual a mim é pecador, que Jesus está lhe encontrando nessa noite, que você só precisa fechar os seus olhos, abrir o seu coração e diga, Senhor, é de vida que eu quero não quero mais morte, eu não vou mais andar entre os sepulcros, eu não vou mais deixar que a morte me rodeie, porque eu quero receber vida, e eu sei que tu tens vida para me dar, e assim Jesus faz por você, e assim Jesus transforma a sua vida e diz, vá agora e fale aos outros como Deus foi misericordioso com você. Vamos cantar?